Em julho de 2025, algo extraordinário aconteceu nos céus, que forçou a própria NASA a admitir o que muitos consideravam completamente impossível. Um objeto misterioso surgiu das profundezas do espaço interestelar, cortando nosso sistema solar a uma velocidade alucinante de 130 mil milhas por hora. Mas não foi a velocidade que deixou os cientistas de queixo caído. Foi o comportamento absolutamente impossível que esse visitante começou a exibir. O nome dele é 31 e Atlas, e ele está reescrevendo tudo o que pensávamos saber sobre física espacial. Nos próximos 25 minutos, vou revelar dados oficiais da NASA que eles relutaram em tornar públicos, evidências fotográficas que desafiam nossa compreensão do universo, e teorias que vão fazer você questionar se realmente estamos sozinhos no cosmos. Prepare-se, porque esta descoberta é muito mais perturbadora do que qualquer ficção científica que você já viu. A história começa em 1º de julho de 2025, quando o Observatório Atlas, no Chile, detectou algo que inicialmente parecia ser apenas mais um cometa distante, mas conforme os dados chegavam, ficou claro que este não era um visitante comum. O objeto estava se movendo a 130 mil milhas por hora em uma trajetória que os computadores classificaram como hiperbólica, com excentricidade de 6,141-1, recorde absoluto para qualquer objeto interestelar já registrado. Para colocar isso em perspectiva, a maioria dos cometas tem excentricidade pouco acima de 1. Este objeto tinha mais de 6 vezes essa medida, o que significa que sua órbita era tão extrema que mal se curvava ao atravessar nosso sistema solar. Era como se algo estivesse dirigindo uma bala cósmica em linha quase reta através do nosso quintal celestial. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. As primeiras imagens de alta resolução revelaram algo que nenhum cientista esperava ver, e que desafiava tudo o que sabemos sobre cometas e física espacial. Quando as imagens do telescópio Hubble chegaram no final de julho, os astrônomos ficaram paralisados. Em vez da cauda clássica de um cometa apontando para longe do Sol, menos como dita a física básica, o 3E Atlas estava exibindo uma pluma brilhante apontando diretamente para o Sol. Isso é fisicamente impossível, segundo tudo que sabemos. A radiação solar deveria empurrar qualquer material para longe, criando a cauda característica que vemos em todos os cometas conhecidos. É como o vento sempre soprando folhas para longe de um ventilador, menos a força sempre age na mesma direção. Mas este objeto estava fazendo o equivalente a fazer as folhas voarem contra o vento, direto para dentro do ventilador. O veterano pesquisador de cometas Bryce Bolam ficou tão perplexo que declarou publicamente: "A pluma é irregular e está indo preferencialmente na direção do Sol. Nunca vimos nada assim." Equipes do mundo inteiro começaram a estudar as imagens, comparando com todos os cometas já registrados na história. Nenhum correspondeu. Zero. A forma da pluma era persistente, concentrada e completamente contrária às leis da física que governam o comportamento de poeira cósmica. Era como se algo estivesse ativamente empurrando o material contra a pressão da radiação solar. Os dados químicos que chegaram do telescópio espacial James Webb em agosto tornaram o mistério ainda mais profundo e perturbador. A análise espectroscópica revelou uma composição que nunca havia sido vista em nenhum cometa natural. A proporção de dióxido de carbono para a água era de 8:1, um número que deixou os químicos espaciais completamente confusos. Para contextualizer, cometas normais em nosso sistema solar têm essa proporção entre 0,1 e 2. Alguns casos extremos chegam a 4, mas são considerados aberrações. O 3E Atlas estava 4 desvios padrão acima de qualquer coisa já medida. Isso sugere que o objeto se formou em condições completamente diferentes de qualquer coisa em nosso sistema solar, possivelmente em torno de uma estrela com características químicas totalmente alienígenas. Mas o mais estranho ainda estava por vir. No Chile detectou níquel atômico sendo ejetado do objeto a uma taxa de 10 elevado a 22,67 átomos por segundo. Para um objeto ainda além de Marte, isso é um número astronomicamente alto. Mais bizarro ainda, não havia nenhum traço de ferro, elemento que sempre aparece junto com níquel em cometas normais. Era como encontrar sal sem sódio, ou água sem hidrogênio. A química simplesmente não fazia sentido dentro de nossa compreensão atual. A análise da trajetória revelou outro aspecto impossível dessa descoberta. O 3E Atlas estava chegando em uma órbita retrógrada, inclinada apenas 5 graus, em relação à eclíptica menos o plano onde todos os planetas orbitam. A probabilidade matemática disso acontecer, por acaso, é menor que 1 em 500. Mas espera, fica pior.
o objeto estava programado para passar próximo a 3 planetas em sequência. 29 milhões de quilômetros de Marte em outubro, depois Vênus um mês depois, e finalmente Júpiter em março de 2026. A chance combinada de um objeto interestelar aleatório acertar esse tríplice alinhamento planetário é menor que 1 em 20 mil. Esses números não acontecem por coincidência cósmica. Para especialistas em mecânica orbital, a trajetória parecia quase deliberada, como se algo tivesse calculado cuidadosamente esse caminho para maximizar os encontros planetários. Dinamicistas orbitais do mundo inteiro verificaram novamente os cálculos, procurando erros. Os números sempre voltavam iguais. Esta trajetória era estatisticamente tão improvável que forçou cientistas céticos a considerar possibilidades que nunca haviam levado a sério antes. Quando os especialistas em astrometria começaram a rastrear a posição exata do objeto ao longo de semanas, descobriram algo que fez soar alarmes em observatórios do mundo inteiro. O 3E Atlas não estava seguindo uma trajetória puramente gravitacional. Havia uma aceleração não gravitacional constante de aproximadamente 4 vezes 10 elevado a menos 7 metros por segundo ao quadrado, sempre apontada na direção do Sol. Pode parecer pequeno, mas essa força minúscula era suficiente para deslocar o objeto por milhares de quilômetros em apenas algumas semanas. O padrão era consistente, medido independentemente por observatórios em diferentes continentes. Não era aleatório, não era intermitente. Era um empurrão constante, como se algo estivesse delicadamente ajustando a trajetória do objeto. Para a Contextualizer. Essa é exatamente a mesma ordem de magnitude de aceleração, produzida por motores de propulsão iônica em naves espaciais modernas. A coincidência era perturbadora demais para ignorar. Analistas de missão do JPL da NASA sinalizaram o objeto para monitoramento especial de eventos não gravitacionais, um protocolo, normalmente reservado para cometas com comportamento explosivo, imprevisível. A comunidade científica começou a fazer comparações inevitáveis com Oumuamua, o primeiro visitante interestelar descoberto em 2017. Aquele objeto também havia mostrado aceleração não gravitacional misteriosa, levando o renomado astrofísico de Harvard, Avi Loeb, a sugerir publicamente que poderia ser tecnologia alienígena, menos especificamente, uma vela solar artificial. A maioria dos cientistas rejeitou essa teoria na época, preferindo explicações naturais, como sublimação de gelo de hidrogênio. Mas agora, com 3E Atlas exibindo, não apenas aceleração anômala, mas também uma pluma impossível apontada para o Sol e química alienígena, as ideias de Loeb não pareciam mais tão absurdas. A diferença é que desta vez tínhamos muito mais dados, imagens de alta resolução e análises químicas detalhadas. Se Oumuamua havia plantado a semente da dúvida, o 3E Atlas estava regando essa semente com evidências que eram cada vez mais difíceis de explicar, com fenômenos naturais conhecidos. A questão que começava a assombrar laboratórios ao redor do mundo era simples. Se isso não é natural, o que exatamente estamos observando? Avi Loeb, que nunca havia abandonado suas teorias controversas sobre tecnologia alienígena, foi um dos primeiros a conectar os pontos entre o comportamento do 3-1 e Atlas e sistemas de propulsão conhecidos. Em declarações públicas, ele comparou a pluma direcionada ao Sol com o escape de um motor de íons, tecnologia que nossas próprias naves espaciais usam para navegação no espaço profundo. Motores de íons funcionam acelerando partículas carregadas eletricamente para criar empuxo. O escape é estreito, concentrado e cria uma força pequena mas constante que pode acelerar uma nave a velocidades enormes ao longo do tempo. Crucialmente, se você quisesse desacelerar após uma longa viagem interestelar, apontaria seus motores na direção de viagem, menos exatamente o que estávamos vendo com a pluma do 3 e Atlas apontada para o Sol. Loeb argumentou que o momento perfeito seria durante o periélio, o ponto de maior aproximação solar, onde o efeito Obert maximizaria a eficiência de qualquer manobra de desaceleração. Todas as agências espaciais usam esse princípio para planejamento de missões. A única diferença é que nunca tínhamos visto sendo aplicado por algo que não fosse construído por humanos. O aspecto mais perturbador de toda essa situação era o timing. O 3E Atlas estava programado para passar pelo periélio sua maior aproximação ao Sol, em 30 de outubro de 2025, exatamente quando entraria em conjunção solar. Isso significa que por semanas, o objeto ficaria completamente oculto atrás do Sol, invisível para todos os telescópios da Terra. Era uma janela cega perfeita,
Se algo incomum fosse acontecer, uma mudança súbita de trajetória, uma manobra de propulsão, ou qualquer outro comportamento anômalo, seria impossível detectar da Terra. O timing não poderia ser mais conveniente para qualquer coisa que quisesse operar sem ser observada. Estavam nervosas. Protocolos de emergência foram ativados. Alertas automáticos foram programados para o momento em que o objeto reaparecesse do outro lado do Sol. Era como se o universo tivesse conspirado para criar o cenário perfeito para um mistério cósmico. Durante essas semanas de invisibilidade, o 3E, Atlas, poderia fazer literalmente qualquer coisa, e só descobriríamos quando fosse tarde demais para fazer algo a respeito. Durante as semanas de conjunção solar, a tensão em observatórios ao redor do mundo era palpável. O 3E, Atlas, havia desaparecido completamente de vista, oculto atrás do disco brilhante do Sol. Nenhum telescópio na Terra ou em órbita próxima podia penetrar o brilho solar para rastrear o objeto. Era um período de completa escuridão observacional, exatamente quando teoricamente aconteceria qualquer manobra importante. Equipes do mundo inteiro prepararam cronômetros precisos, calculando exatamente quando o objeto deveria reaparecer do outro lado, assumindo que seguiria as leis gravitacionais normais. Sistemas automáticos de alerta foram configurados para detectar o menor desvio da trajetória prevista. Se o 3E, Atlas, emergisse mesmo um grau fora do curso esperado, isso confirmaria que algo havia acontecido durante aquela janela, oculta algo que possivelmente mudaria para sempre nossa compreensão sobre o que é possível no universo. A NASA organizou uma coletiva de imprensa para o momento da reaparição, prometendo divulgar todos os dados em tempo real. Era como esperar por um veredicto cósmico que determinaria se estávamos realmente sozinhos na galáxia. Quando o 3-1-VIN, Atlas, finalmente emergiu da conjunção solar em novembro, os dados iniciais pareciam normais. O objeto seguiu aproximadamente a trajetória prevista pelos modelos gravitacionais, continuou exibindo sua pluma anômala em direção ao Sol, e manteve sua composição química alienígena. Por um momento, pareceu que toda a atenção havia sido desnecessária, mas conforme análises mais detalhadas eram processadas, sutis anomalias começaram a aparecer. A intensidade da pluma havia mudado ligeiramente, a taxa de produção de dióxido de carbono estava diferente. E mais perturbador ainda, medições espectroscópicas detectaram traços de elementos que não estavam presentes antes da conjunção. Não eram mudanças dramáticas, mas eram mudanças que não podiam ser explicadas pela proximidade solar sozinha. Era como se o objeto tivesse passado por algum tipo de atualização durante sua passagem oculta atrás do Sol. Os números eram sutis demais para causar manchetes sensacionalistas, mas significativos o suficiente para fazer cientistas perderem o sono. Algo havia acontecido durante aquelas semanas invisíveis, menos algo que continuava sendo um mistério. A descoberta do 3-1 Atlas forçou a comunidade científica a confrontar uma realidade desconfortável. Nosso catálogo de objetos interestelares ainda era patético. Em menos de uma década, tínhamos confirmado apenas 3 visitantes: Oumuamua, Borisov e agora Atlas. 2 dos 3 haviam exibido comportamentos que desafiavam explicações convencionais. As estatísticas sugeriam que milhões desses objetos poderiam estar passando pelo sistema solar a cada ano, a maioria invisível para nossos telescópios atuais. O observatório Vera Rubin, programado para iniciar operações completas em breve, prometia mudar isso dramaticamente. Sua câmera massiva faria varreduras do céu sul inteiro a cada 3 noites, potencialmente detectando um visitante interestelar por ano, talvez mais. Isso significava que a era das anomalias pontuais estava chegando ao fim. Em breve teríamos um fluxo constante de mensageiros interestelares, cada um trazendo pistas sobre sistemas estelares distantes. Química, Elianagina e possivelmente Ultrascois. A questão não era mais se encontraríamos mais objetos estranhos como o 3-1 e Atlas, mas quantos? E quão estranhos eles poderiam ser? O universo havia nos dado uma amostra do que estava lá fora, e essa amostra era profundamente perturbadora. As implicações da descoberta do 3-1 Atlas se estendem muito além da astronomia pura. Equipes de defesa planetária agora precisam considerar não apenas ameaças de asteroides e cometas locais, mas também objetos em movimento rápido, chegando de direções imprevisíveis, com comportamentos que não seguem regras conhecidas. Se um visitante interestelar pode acelerar, mudar direção ou exibir outros comportamentos ativos, os protocolos atuais de detecção e resposta são inadequados. Mais perturbador ainda, se alguns desses objetos são artificiais, menos mesmo que sejam apenas sondas automáticas antigas
de civilizações extintas, isso muda completamente nosso lugar percebido no cosmos. Não seríamos mais os únicos construtores de tecnologia na galáxia. Seríamos apenas os mais novos, possivelmente observados e estudados por inteligências que dominaram viagens interestelares, muito antes da humanidade existir. O 3i Atlas pode ser apenas o primeiro sinal de que o universo está muito mais povoado e ativo do que jamais imaginamos. E se isso for verdade, a pergunta não é mais: estamos sozinhos? Mas sim, quem está nos observando? E o que eles querem? A física por trás do comportamento impossível do 3-on. Atlas continua desafiando os melhores modelos científicos. A pluma direcionada ao Sol requer uma força ativa empurrando material contra a pressão da radiação solar, algo que simplesmente não deveria acontecer com fenômenos naturais conhecidos. A aceleração não gravitacional constante espelha precisamente o que esperaríamos de um sistema de propulsão elétrica operando em baixa potência por períodos prolongados. A composição química alienígena sugere formação em um ambiente estelar completamente diferente do nosso, com proporções de elementos que não existem naturalmente em nosso sistema solar. Esses fatores criam um padrão que é estatisticamente quase impossível de explicar com fenômenos puramente naturais. Mesmo os céticos mais convictos admitem privadamente que as probabilidades estão começando a favorecer explicações mais exóticas. O 3i Atlas não é apenas estranho, é estranho de maneiras específicas que correspondem exatamente ao que esperaríamos de tecnologia artificial, não de processos geológicos ou químicos naturais. A navalha de Ockham, o princípio científico que favorece explicações mais simples, está começando a apontar para conclusões que ninguém quer aceitar publicamente. O legado do 3i Atlas já está transformando como pensamos sobre nosso lugar no universo. Independentemente de sua verdadeira natureza, cometa bizarro, detrito de tecnologia antiga, ou sonda ativa de origem desconhecida, menos ele provou que o cosmos está cheio de surpresas que desafiam nossas teorias mais básicas. A descoberta forçou astrônomos a reconhecer que nosso entendimento do universo ainda é primitivo, limitado pela pequena amostra de objetos que conseguimos estudar. Mais importante, estabeleceu um precedente. Visitantes interestelares não seguem necessariamente as regras que esperamos. Eles podem carregar química alienígena, exibir comportamentos físicos impossíveis e chegar em trajetórias que parecem deliberadamente planejadas. O próximo visitante pode ser ainda mais estranho, pode ser claramente artificial, pode tentar se comunicar, ou pode simplesmente observar silenciosamente antes de desaparecer de volta para as profundezas interestelares. O 3i Atlas abriu nossos olhos para possibilidades que a ficção científica mal havia imaginado. A próxima década de descobertas pode redefinir completamente nossa compreensão sobre vida, inteligência e tecnologia no universo. E tudo começou com um pequeno ponto de luz que se recusou a seguir as regras da física. A história do 3i Atlas ainda não terminou. Conforme se afasta do nosso sistema solar, telescópios continuam rastreando sua trajetória, monitorando qualquer mudança em seu comportamento anômalo. Dados coletados durante sua visita ainda estão sendo analisados por equipes internacionais. Cada descoberta adicionando novas peças a um quebra-cabeça cósmico que pode nunca ser completamente resolvido. Mas uma coisa é certa: o universo acaba de nos mostrar que é muito mais misterioso, muito mais ativo e possivelmente muito mais povoado do que jamais sonhamos. O 3i Atlas pode ter sido apenas o primeiro contato indireto com evidências de inteligência não humana, ou pode ter sido simplesmente o cometa mais bizarro já descoberto. De qualquer forma, ele mudou para sempre nossa perspectiva sobre o que é possível nas vastidões do espaço interestelar. A próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se: algo lá fora está nos observando de volta. E acabamos de descobrir que nem sempre segue as regras que pensávamos governar o universo. E aí, o que vocês acham? Será que o 3i Atlas é realmente apenas um cometa muito estranho? Ou estamos vendo as primeiras evidências diretas de tecnologia não humana visitando nosso sistema solar? Deixem suas teorias nos comentários. Vocês estão vendo o mesmo padrão que eu nos dados? Se este vídeo abriu sua mente para possibilidades que nunca consideraram antes, deixem aquele like para ajudar mais pessoas a descobrirem essas informações incríveis. E se inscreve no canal porque o Observatório Vera Rubin vai começar a detectar muito mais objetos como este nos próximos anos. No próximo vídeo, vou revelar outros casos de objetos espaciais com comportamentos impossíveis que a NASA preferiu manter em sigilo. Até lá, continuem olhando para as estrelas, porque agora sabemos que elas estão olhando de volta para nós.